E se você resolvesse comprar um teatro de ópera e nesse teatro existisse o seguinte boato de que existe um fantasma que ameaça e ganha o seu dinheiro e que se você não respondesse a ele, as coisas dariam muito errado. Você acreditaria ou você seguiria mantendo como se ele não existisse? Essa é a premissa que a gente tem no livro Fantasma da Ópera, que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Aqui a gente conversa sobre livros, a gente vai falando sobre as resenhas. Eu vou trazendo os livros que eu vou lendo e as minhas impressões, o que eu senti ao ler, e também um pouco da história, mas sem revelar muitos detalhes para que você possa ler também. E olha, para que esse canal continue existindo, eu preciso da sua ajuda. Então, se você ainda não está inscrito, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo ou compartilha esse canal com mais pessoas para que outras pessoas conheçam esse canal, onde a gente vai falar de uma forma mais profunda sobre os livros e sobre a escrita também, que eu vou trazer mais futuramente. Então, sem mais delongas, bora falar do livro, que é uma das coisas mais importantes nesse vídeo. Bom, o livro da vez é este daqui, O Fantasma da Ópera. Acredito que a maioria talvez até já conheça essa obra, ou já tenha lido, ou já tenha ouvido falar. É uma das obras que se enquadra numa dos Pentateucos góticos, né? É um livro da época, da era gótica ali, que se enquadra nisso, que traz um pouco ali de suspense, de certa forma na época trouxe um pouco de terror, hoje nem tanto, mas na época foi algo muito inédito para o momento onde ele existiu. Primeiro, nós temos o autor, Gaston Leroux, que ele nasceu em Paris e fez, né, este livro já em 1903, que ele publicou o primeiro livro. Tá? Então, depois disso, ele publicou outros livros, né, O Fantasma da Ópera, entre eles. Mas o que é interessante neste livro é o questionamento que fica sobre como tudo aconteceu, de fato. Por mais que a gente faça a leitura do livro, desde o início, é nos colocado ali que, primeiro, né, bem no comecinho, é nos colocado como um simples boato que existe um fantasma na ópera. E que ele tem um camarim guardado exatamente para ele, e que isso é contado para os novos diretores da ópera, e que eles têm que pagar uma quantia, que isso está ali nos contratos, né, que tem que pagar um valor para ele, mas o fantasma precisa de dinheiro, que é um dos questionamentos que permanecem com a gente até a gente descobrir o final. Uma outra coisa que acontece também é a questão de não ter ninguém nesse ambiente onde é o camarim destinado ao fantasma da ópera. E ele tem esse camarim em todas as óperas, o que, pelo que a gente vai entendendo no enredo, dificulta muito, porque é menos dinheiro para os donos da ópera. Então, toda a narrativa da história é visando essa sobrenatural, essa história, esse padrão de pensamento. Lá na ópera eles têm várias cantoras, várias pessoas que são atrizes e cantoras ao mesmo tempo. E dentre elas a gente conhece a famosa Christine, que em um momento ela começa a se destacar. Ela nunca foi uma das cantoras que se destacava na ópera, mas que em dado momento, depois de um assassinato que aconteceu na própria ópera, ela começa a se desenvolver e a aparecer bem mais para o público, encantando a todos com o que eles chamam de voz de anjo, e que parece como se ela tivesse sido uma nova pessoa. E esse canto acaba encantando o nosso personagem ali, que é o Raul, que ele se aproxima e já teve uma certa proximidade com a Christine na infância.
E isso acaba gerando ali não só todo o enredo do livro, mas gera também a questão do romance, deles estarem ou não juntos, de poderem ou não ficar juntos, sendo que, pelo que nós entendemos, a Christine parece já ter um certo relacionamento, mas, por incrível que pareça, não é com alguém que como o Raul está ali aparecendo para ela sempre, mas Fantasma da Ópera. E aí isto é algo que permeia toda a narrativa, porque além de nos mostrar quem de verdade é o Fantasma da Ópera, lá no final, também nos mostra o quanto ela acaba sentindo essa gratidão pelo próprio fantasma ter ajudado ela a melhorar o seu canto, a melhorar tudo aquilo que ela gostaria de ter mudado. Quanto a tudo isso, a narrativa do livro ela parece muito mais voltada no começo, né, até mais ou menos ali o capítulo 5, eu senti muito mais algo sobrenatural. E com o tempo ela vai se tornando menos sobrenatural e algo muito mais real, que na realidade parece algo humano, de fato, e não algo sobrenatural, como se a gente não tivesse como explicar. E isso vai levando a narrativa, mas a gente tem várias mudanças ali, acontecimentos dentro da ópera, acontecimentos fora da ópera, segredos que ninguém nunca soube, né? Então, personagens que aparecem e que depois é explicado os motivos, e até mesmo ali na cena, por exemplo, onde a Christine fica no cemitério lá, né? Para mim pareceu muito mais, pelo que a história nos conta, parecia que o fantasma estava preso na ópera. Mas nessa cena não aparece muito isso. Então, são algumas coisas que modificam e que nos fazem tentar entender a dinâmica do livro, o que acaba tornando muito interessante a leitura deste livro. Então, se você gosta, né, desses contos mais antigos, mais clássicos, e que tem esse aspecto mais gótico, é um livro interessante, não só pela questão da história, mas a estética que o autor nos traz nas descrições, nas suas interpretações de como as coisas se apresentam, né, nesse aspecto mais gótico, mais antigo um pouquinho. Então, nos traz muito esse sentido. E que é um livro muito interessante para quem gosta de ler. O livro tem 320 páginas, o que não torna difícil a leitura. É um livro de fácil leitura, muitas coisas você vai entendendo e que ajudam você a ficar mais imerso na leitura de fato. Eu gostei dessa leitura, mas se eu não me engano, ali eu dei foi 3 estrelas ou 3,5, porque ela não me prendeu tanto quanto os gêneros que eu gosto, de fantasia ou de outros, mas é uma boa leitura também. Outra coisa, se você gosta ou já leu esse livro, comenta aqui embaixo, tá? Deixa aí para mim, para que a gente possa conversar um pouco mais. Se existe algo que eu não falei ou que eu não compreendi, talvez aqui trazendo para vocês, comenta também, para que a gente possa ter um bate-papo legal aí sobre esse livro. E se você está interessado em ler, o link vai estar na descrição, tá? Para que você possa ler. E para lembrar mais uma vez, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações e curta esse vídeo, que a gente está ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e que, de alguma forma, você tenha vontade de ler esse livro também. Eu li e gostei bastante. Espero, talvez numa próxima leitura, entender mais conceitos dentro desse livro, porque é um livro que é um dos clássicos e que todos os clássicos a gente sabe que estão ali por algum motivo. E por mais que a gente não compreenda na nossa realidade hoje, é interessante a gente ler e reler para que a gente possa entender de forma mais clara o motivo dele ter sido um clássico. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.